Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão dessa sexta-feira, dia 27 de setembro. Começando aqui pela Lame 4, que acionou a entrada no pregão de ontem, na superação dessa máxima em 17,04. No pregão de hoje, no pregão anterior já tinha perdido um pouco de força e no pregão de hoje a ação só caiu aí 2,31% e chegou a bater no nosso nível ali nosso posicionamento de stop, logo abaixo do fundo anterior, na perda ali também dos suportes, das antigas resistências supostas, na faixa ali dos 16,50. Então acionou o stop da nossa compra. A ação que tinha num ponto ali de resistência, enfim, igual aos outros ativos comentados principalmente nessa semana, poucos com a perspectiva tão bem definida aqui pelo gráfico semanal em termos de subida, operações que a gente já tinha comentado com um risco um pouco maior. Olhando agora para a BBDC4, essa da mesma forma, é igualzinho BBDC4 e TUB4, todas comentadas no decorrer da semana. Possibilidades de entrada, TUB4 e BBDC4 foram as únicas de todas que a gente chegou a comentar que chegaram a andar e deu ali uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então a entrada na superação da máxima que desse dia, por volta ali dos 30,98, 30,99, um risco ali em torno de 2%, o objetivo teria batido aqui no pregão de hoje, teria acionado no pregão de ontem a entrada e teria batido no pregão de hoje. A ação teve uma alta forte, assim, os bancos foram bem no pregão de hoje, alta de 2,62% em BBDC4, mais um pivô de alta, a tendência é de alta nesse ativo, continua em uma região mais arriscada, uma região de antigo suporte funcionando como resistência, já com algumas semanas, é a quarta semana consecutiva de alta. Para quem gosta também de comprar um pimento, essa operação que eu vejo ainda com risco um pouco maior, ali na faixa dos 31,85, com stop aqui para baixo em 3,3%, em 30,78 a 30,77, e aí teria que projetar 3,3% aí para cima do preço de entrada para ter o objetivo inicial dessa operação, porque abaixo disso começa a ficar desproporcional aquela relação risco-ganho e a conta termina não fechando mais para frente. Olhando agora para outro ativo em termos de entrada, TIM-P3 é uma das possibilidades de entrada, apesar do movimento um pouco maior aqui no gráfico semanal, gerou um forte gap de alta, recuou, chegou nesse nível aqui do gap, 10,11, a mínima de hoje foi 10,15, e proporcionou um candle aqui de recuperação, chamado até de piercing ou perfuração, candle de reversão, padrão de reversão dos candles. A superação da máxima de hoje confirmaria inclusive um pequeno pivô de alta ali no gráfico 60 minutos. Enfim, seria uma das alternativas de compra para segunda-feira. Nessa superação aqui de 10,42, por volta ali de 10,43, com stop aqui abaixo dessa mínima, por volta de 10,14, 2,7, 2,8%. A relação risco-retorno de 1 para 1 proporcionaria um objetivo inicial na faixa de 10, por volta de 10,72 para a TIM-P3. Ativo que está em tendência de alta ainda de curto prazo. A LSC3 também tem uma tendência de alta, a ação vem com vários dias caindo, pregão de hoje já chegou a fechar em alta, a alta de hoje foi de 0,65%, um candle de indefinição. A superação da máxima do pregão de hoje, que é de 23, também proporcionaria uma das avaliações aí de entrada já na segunda-feira, com stop aqui para baixo, stop ali na faixa de 2,1, 2,2% e projetando 2,1, 2,2%, ainda ficaria abaixo do topo ali anterior, na faixa de R$ 20,58. A resistência está na faixa de 20,99, o próximo nível de suporte visível aqui nessa ação na faixa de 19,53 e a 19,37, a zona de suporte para esse ativo, dando continuidade nessa queda. Então essa seria uma outra alternativa de avaliação para a próxima semana. Na ponta vendedora, nos chama a atenção a DIR3. A DIR3 teve um movimento muito forte aqui, depois tentou gerar um repique fraco, deu uma travada, aqui já são 4 dias aqui corrigindo esse movimento de baixa. A perda dessa mínima de 12,10 traria-lhe uma chance de venda na nossa avaliação, seria a nossa recomendação, uma venda aqui essa região por volta de 12,09, o stop aqui na faixa de 12,45, por volta de 12,45, risco de 3,1% e aí projeta 3,1%, 3 a 3,1% aqui para baixo, objetivo por volta de 11,71. Seria uma alternativa de entrada. A ação tem uma tendência de baixa de médio prazo, iniciou um movimento de baixa no semanal, depois de um movimento de alta. Então, por enquanto, coerente essa
essa entrada de acordo com o nosso método. Olhando agora para Gol 4, Gol 4 também seria uma alternativa, até lembra um pouco de FSA3, movimento de alta, ainda tem uma tendência aqui de alta de médio prazo, mas que chegou num nível muito importante de resistência, depois de várias semanas subindo, iniciou aqui um movimento de baixo pelo gráfico semanal, gerou aqui no pregão de hoje uma leve baixa, menos 0,09%, praticamente estável, mais um candle de reversão chamado de estrela cadente. Depois desse movimento de subida, coincidindo com um pequeno fundo anterior, aqui era uma resistência, virou suporte, que perdeu esse suporte, agora funcionando como essa resistência na faixa dos 10,75, 10,77. Então bateu aqui, gerando a perda dessa mínima aqui, traria uma chance de entrada, 10,60, com stop ali na faixa de 10,87, e aí tentaria pegar um novo movimento de baixa aqui na Gol 4 na ponta vendedora. Outros ativos que a gente ainda fica de olho na ponta vendedora foram os que foram comentados nessa semana. A PDGR3, GFSA3 seria outra alternativa, a Embraer também seria outra alternativa de venda a partir de segunda-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.